Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, Pastor Cinélio chegando com o pão nosso de cada dia 2023. Cultura, conhecimento e espiritualidade. A audioleitura de hoje, continuando no livro de Levítico, lemos capítulos 19 até o 21. Na sua tela, o tema de hoje, o poema de Adão. O texto bíblico que vai inspirar nossa reflexão também está na sua tela, Salmo 137, versículos 1 ao 5. Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua habilidade. E temos hoje 4 datas para roteirizar a nossa reflexão. A primeira, o dia da saudade. Olha que coisa interessante sobre esta palavra. O léxico saudade é exclusivo da língua portuguesa e galega. Uma empresa britânica, que teve a colaboração de mais de 1000 tradutores, criou uma lista onde constam as palavras mais difíceis de traduzir em todo o mundo. A palavra saudade foi considerada a 7ª palavra mais difícil de se traduzir para outros idiomas. Depois nós temos o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, instituído em 1984. E a explicação para a escolha dessa data está no fato de ter sido em 30 de janeiro de 1869 que foi publicada a primeira história de quadrinho brasileira, As Aventuras de Inhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte, autoria do cartunista Ângelo Agostini. A terceira data é o Dia do Padrinho. Ela homenageia o indivíduo que recebe a responsabilidade de representar uma figura paterna para determinada pessoa, ajudando seus pais biológicos a garantir a educação e proteção dessa criança. E, finalmente, o Dia Mundial da Não Violência e Cultura de Paz. Esse dia se destina à discussão de algo que se deve ser debatido, discutido e combatido diariamente, a violência nas mais diversas camadas e locais da sociedade. É voltada à educação das pessoas para a paz, a solidariedade, a resolução de conflitos, aos respeitos e à existência das diferenças étnicas e culturais e aos direitos humanos. Com todas essas datas e com o texto que eu li para vocês aqui e com o tema O Poema de Adão, nós vamos refletir hoje em algo para a nossa vida espiritual. Começo a minha reflexão hoje com memórias da minha infância, quando 2 tios maternos, tio Ari e a tia Odete, me apresentaram ao mundo dos gibis. Gibi, para quem não sabe, se tornou uma palavra sinônimo aqui no Brasil para histórias em quadrinhos. O outro tio materno, Francisco, foi o meu padrinho. E eu me lembro até hoje das longas horas que eu passava em sua casa. Uma palavra para definir todas essas memórias? Saudade. Eu sei que essa palavra desperta em nós sentimentos nostálgicos, melancólicos até, sempre associados a momentos que marcaram a nossa vida positivamente. E hoje, lendo sobre o Dia da Saudade, eu me deparei com um poema de Mário Quintana. Olha o que ele escreveu. Na solidão, na penumbra do amanhecer, via você na noite, nas estrelas, nos planetas, nos mares, no brilho do sol e no anoitecer. Via você no ontem, no hoje e no amanhã, mas não via você no momento. Que saudade! E pensando nesse poema, eu fiquei refletindo se não poderia ser o poema de Adão, sendo recitado com uma voz baixa, embargada, lembrando do seu Criador, lembrando do seu amigo, lembrando daquele que tinha apresentado um mundo fabuloso, cheio de cores, mas que agora mais parecia uma história em quadros inacabada. E ainda pensei que esse poema poderia ser o poema de toda a humanidade, que, olhando ao redor, contempla tantas coisas, sem entender que o seu vazio interior se dá justamente pela ausência daquele que lhe deu a vida. E quando nós pensamos em padrinho, que é uma das datas de hoje também, a gente percebe uma coisa: a maioria dos padrinhos desse mundo quase nada faz
por aqueles, que são os seus afilhados. Padrinhos são uma figura quase protocolar. Mas não é assim em relação a Deus. Ele nunca se esqueceu dos seus. Ele também tem saudade de ter um relacionamento com eles. Em alguns casos, queridos, é impossível matarmos a nossa saudade. Ou porque a pessoa já se foi, ou porque está longe, ou coisas assim. Mas em relação a Deus, isso não acontece. Nós podemos matar nossa saudade dele agora, nesse instante. Aliás, podemos estar fazendo isso nesse momento. Quando paramos para refletir nele, quando abrimos o nosso coração para ele, ele vem e nos enche e nós também podemos desfrutar da sua presença. Não é preciso ter saudade de Deus, nós podemos nos encontrar com ele a qualquer instante, na nossa alma, no nosso espírito, dentro do nosso coração. E indo para o final da nossa reflexão, temos aí esse último dia da não violência, da cultura da paz, mas o que a maioria se esquece é que todas as ações que são contrárias à paz, contrárias à tranquilidade da nossa vida, acontecem justamente por causa da ausência do príncipe da paz. Aqueles acerca de quem muitos já não sentem mais nada, nem saudade mais. Se esqueceram que ele nos apadrinhou. E se esqueceram que Jesus esteve aqui com um único objetivo, nos levar de volta ao Pai. Aquele que tem saudades de nós desde que o homem saiu da sua presença. E o Pai espera nos reencontrar todos os dias. E isso não é ficção, não é imaginação, não é fantasia como uma história de quadrinho. Isso é a realidade. Deus quer se encontrar com você, te dar uma experiência com Ele, hoje e agora. Não precisamos ter saudade. Temos alguém que nos apadrinha nessa busca, desse retorno a Deus. Temos. E esse alguém, no meio de tudo isso que nós vivemos, nos dá paz e tranquilidade. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje e eu espero que abençoe a sua vida. E como todos os dias, chegamos ao nosso momento de oração. Vamos falar com Deus. Sobre quem vamos orar? Eu sugiro orarmos hoje, apesar de ser uma tradição, talvez só, para aquelas pessoas que se dispuseram a ser nossos padrinhos quando nascemos, estão vivos ainda, você os conhece? Orar pelos padrinhos de casamento, que é uma outra situação. Os padrinhos que estiveram conosco, às vezes, em momentos de formatura. Vamos lembrar dessas pessoas que se foram convidadas na época que tinham importância. Vamos agradecer a Deus pela vida delas. Não importa se fizeram ou não alguma coisa. Importa que, nesse instante, nós queremos abençoá-las, mais uma vez, honrá-las, como fizemos lá atrás, em algum momento. Vamos orar ainda por todos os cartunistas, por conta aí do Dia da História em Quadrinhos. É uma profissão que abriga milhões de pessoas ao redor do mundo. Vamos interceder por eles também. Vamos interceder por aqueles que estão longe. Não temos às vezes como matar essa saudade, mas nada impede de você fazer uma videochamada, mandar um WhatsApp. Enfim, hoje é muito mais simples de conversar. Não deixe de fazer isso. Faça isso antes que seja tarde demais, eu diria até. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te bendizemos nesse instante. Nós te exaltamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nós. Pai Santo, guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, nossos ministérios, nossas igrejas. E, Senhor, nesse dia, queremos interceder por algumas pessoas, queremos interceder por todos os cartunistas desse mundo, todos os que trabalham com histórias, Deus, com ficção, imaginação. Deus, tenha misericórdia, Pai, que esses homens e mulheres não usem isso contra o teu reino, mas que use para espalhar aquilo que é bom, criar alegria, criar paz, Pai. Não disseminar violência até, Senhor, por meio desse trabalho. Querido Deus, oramos ainda para aquelas pessoas que estão longe de nós, pessoas que nós não podemos tocar, mas podemos falar com elas de tantas maneiras que nós hoje possamos dedicar um tempinho a falar com aqueles que há tanto tempo não falamos. Finalmente, Senhor, oramos ainda pelos padrinhos, aqueles que estiveram conosco no nascimento, no casamento, numa formatura, Pai. Abençoa essas vidas, ó Deus. Nós honramos elas num dia em momentos tão importantes e queremos nesse dia pedir que a tua bênção nos visite
E Pai, nos ajude também a enviar uma palavra para eles nesse dia, quem sabe essa mesma meditação. Muito obrigado por tudo, Senhor. Traz-nos saúde, nos liberta de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos aqui a nossa reflexão e vamos para os finalmente. E os finalmente tem 4 coisas. Primeira, a audioleitura, mais importante de todas, amanhã, Levítico capítulo 22 ao 24, penúltimo dia da leitura de Levítico. Nos ajude aí se inscrevendo no canal, convidando alguém para se inscrever, curtindo, dá um joinha aí nas reflexões, isso nos ajuda bastante, comentando e principalmente compartilhando. Nos ajude também com os nossos materiais. Esses últimos dias mostrei aí o livro de Atos, dá uma olhadinha, ó. Atos dos Apóstolos, uma história inconclusa, 700 páginas de comentários do livro de Atos. Você vai entender Atos como nunca entendeu antes por meio desse material, tá bom? O link está aí na tela, visita a Amazon e dá uma olhadinha lá. Se quiser ler um pedacinho antes de comprar, você pode, sabia? Aí sim você tem uma ideia do que é tratado no livro. Finalmente, fica aí a nossa chave Pix, se quiser nos abençoar de uma maneira mais direta. Deus abençoe a todos e até amanhã. Último dia de um primeiro mês, né? De 2023. Deus abençoe a todos e tchau, tchau.